Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Alex Kreiner, analista de mercado, autor, ex-gerente de fundo de hedge e também escritor no Trend Compass Substack. Então não deixe de acompanhar e feliz ano novo. Obrigado por me receber, Glenn. É sempre bom participar com você. E feliz ano novo para você e para todos os nossos telespectadores e ouvintes também. Parece que 2026 será o ano da escalada, e talvez de uma escalada fora de controle. Há muito terreno a cobrir. Nos últimos dias, vimos o New York Times publicar um artigo afirmando que a CIA, com a aprovação de Trump, ajudou em ataques a refinarias russas e navios-tanques civis. Isso significa que não se trata mais de uma guerra por procuração, é uma guerra direta. Vemos isso também no suposto ataque à residência de Putin, mas o que um funcionário dos Estados Unidos disse ao Wall Street Journal foi que o ataque tinha como alvo uma instalação militar, o que coincide com o que Arestovich afirmou, que há um centro de comando nuclear russo que eles tentaram atacar. Hoje, o ministro da Defesa da Suécia disse que não podemos nos dar ao luxo da paz, que a paz seria ruim neste momento, porque se ela acontecesse, os russos poderiam deslocar mais tropas para a região do Mar Báltico. Isso é algo que o primeiro-ministro da Dinamarca já havia dito antes, assim como o chefe da inteligência alemã. Também estamos vendo os Estados Unidos sancionarem autoridades da União Europeia e intensificarem sua retórica sobre a Groenlândia. Como você interpreta tudo isso? Eu sei que são muitos assuntos, mas o que está acontecendo? Bem, do jeito que eu entendo, antes de mais nada, eu não confiaria em nada que viesse do Wall Street Journal, do New York Times, da Reuters e assim por diante. Acho que à medida que o projeto Ucrânia afunda sob a maré e a Rússia vence a guerra, está surgindo um pânico entre as fileiras da chamada ordem global baseada em regras. Porque se a paz se estabelecer, isso será uma derrota para eles, uma derrota completa para eles. Então, eles precisam, a todo custo, manter a Ucrânia lutando. E as negociações que estão acontecendo entre Donald Trump, sua administração e seus interlocutores russos representam uma ameaça direta para eles. Então, acho que eles estão espalhando esse tipo de história como operações psicológicas destinadas a prejudicar o relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia. Achei o artigo do New York Times particularmente interessante, porque sugere que Trump deu sinal verde para os ataques a petroleiros russos e até tenta explicar o raciocínio dele. O que eu questionaria? Como eles sabem que esse é o pensamento de Trump? Ele nunca disse nada parecido em público. Então, é claro, citam 3 autoridades com conhecimento íntimo dos acontecimentos, como o que fazer, mas acredito que isso seja basicamente uma operação psicológica. Acho que o objetivo mais importante que eles estão tentando alcançar é prejudicar o relacionamento entre a Rússia e os Estados Unidos. Porque para a ordem global ocidental, baseada em regras, fazer com que os Estados Unidos voltem a ser um aliado e apoiador inquestionável em todos os aspectos é a única saída possível dessa derrota. Bem, nem isso é realmente uma saída da derrota, mas pelo menos poderia prolongar a guerra. Para dar tempo aos europeus de se prepararem para assumir a luta, talvez em 2029 ou 2030, já que agora dizem que esse é o prazo de que precisam para se preparar para a guerra. Também há algumas divisões acontecendo dentro da Europa. Vemos Macron. Ele costuma ser muito coerente. Há anos ele vem defendendo que precisamos de uma arquitetura de segurança que leve a Rússia em consideração. Não podemos nos dar ao luxo de criar uma Europa sem a Rússia, porque isso se tornaria uma Europa contra a Rússia, o que é evidente hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca teve problema, ao longo dos anos, em expandir a OTAN e em construir um enorme exército contra os russos. Ele não para escrever diplomacia.
E agora, de repente, as coisas mudaram um pouco. Ele diz que talvez devêssemos começar a restabelecer o diálogo com a Rússia e discutir a segurança europeia. E agora ele fez outro discurso dizendo que, bem, no dia 6 de janeiro, os europeus se reunirão e uma vez que um acordo de paz seja alcançado, eles darão garantias de segurança concretas à Ucrânia para defendê-la da Rússia. Bem, isso praticamente impede que qualquer paz aconteça. Então, onde você vê Macron nesse cenário? Também se comenta que ele está se distanciando um pouco dos alemães em relação à forma como agiu durante os esforços de Scholz para confiscar os ativos russos. Bem, me parece que se mudar de opinião fosse uma disciplina olímpica, Macron seria o indiscutível medalhista de ouro. Mas acho muito interessante que ele tenha mudado de rumo recentemente, de certa forma a favor de um entendimento com a Rússia, porque ele disse que talvez a Rússia não seja realmente um inimigo, mas um rival, e que talvez a guerra com a Rússia não seja inevitável. Precisamos de uma nova arquitetura de segurança para a Europa. E temos que levar em conta as considerações de segurança russas, o que é basicamente totalmente compatível com o que Trump e Putin concordaram em Anchorage, em agosto. Achei isso muito interessante. Mas não é só o Macron. Temos visto vários líderes europeus que antes estavam entre os principais defensores da guerra mudarem de rumo de repente nas últimas 1 ou 2 semanas. Um deles foi o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, que era, um dos maiores defensores da guerra. Ele queria fornecer Storm Shadows, desculpe, como se chamam os mísseis alemães. Não Storm Shadows, mas os mísseis Taurus. Ele queria colocar tropas alemãs na Ucrânia e assim por diante. Agora, de repente, ele está dizendo que, bem, a Rússia não é realmente um inimigo, é um adversário, e que não vai atacar a Europa. E então a mesma coisa veio de... The same thing came from O chefe de inteligência da Estônia disse algo parecido, sem intenções, Sim, o chefe de inteligência da Estônia foi um dos mais recentes. Mas outra pessoa, enfim, contei cerca de 4 ou 5 falcões de guerra europeus realmente radicais que de repente mudaram sua posição sobre a Rússia e a Ucrânia. Uau! E eu tive que me perguntar por que isso aconteceu. Todos eles tiveram uma súbita epifania? Ou está sendo exercida alguma pressão externa? Eu presumiria que há pressão externa sendo exercida. Meu palpite é que isso tem a ver com as investigações americanas sobre corrupção na Ucrânia. Porque, veja, nós já vimos uma divisão na equipe de apoio de Zelensky em Kiev por causa de um escândalo de corrupção de 100 milhões de dólares. Mas os números reais chegam a dezenas de bilhões de dólares. E sabemos que parte desse dinheiro foi lavada por meio de bancos ocidentais, por bancos letões e outros, provavelmente para as instituições de caridade favoritas de alguns desses falcões da guerra. Acho que a administração americana, a essa altura, já tem os comprovantes e está em posição de aplicar pressão e fazer com que todos esses líderes mudem de rumo. Porque uma guerra geral entre a Europa e a Rússia representa um enorme risco para a administração americana. Você sabe, até os precedentes históricos sugerem que quando o público americano se opõe fortemente a entrar em uma guerra europeia, em duas ocasiões, no século passado, ele ainda assim foi convencido a participar. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Em ambas as vezes, o eleitorado dos Estados Unidos era contra a guerra, tipo numa proporção de 90-10. 90% do eleitorado era totalmente contra. Mas de alguma forma, as pessoas no poder conseguiram dar um jeito de fazer os Estados Unidos entrarem. Então, se as potências europeias conseguissem formar uma frente coletiva contra a Rússia,
Acho que aí, sabe, a mídia e ações públicas entrariam em modo de sobrecarga. E claro, usariam algumas das mesmas técnicas. Somos uma nação de imigrantes, somos poloneses, britânicos e irlandeses. Então agora, veja o que os russos estão fazendo com nossos irmãos e irmãs no continente europeu. É claro que devemos apoiá-los, é claro que devemos entrar na guerra. Mas no fim das contas, você sabe, mesmo que leve 1, 2 ou 3 anos, esse é o risco. E acho que é por isso que o governo Trump está muito interessado em evitar que esse cenário sequer aconteça. Acho que essa também é a razão pela qual alguns dos maiores defensores da guerra na Europa estão, de repente, mudando de tom e dizendo: bem, sim, na verdade, a Rússia provavelmente não nos invadir. Então o perigo de guerra é muito mais remoto do que eles representavam antes. Bem, parece que à medida que a OTAN está perdendo a guerra na Ucrânia, e com o colapso contínuo da Ucrânia, isso já não pode mais ser negado. Está se intensificando. Podemos ver isso nos âmbitos militar, econômico e político. Assim, os europeus, e claro, os Estados Unidos na mesma categoria, basicamente têm apenas duas opções. Eles podem escalar o conflito, ou seja, participar mais diretamente da guerra para tentar salvar a situação, ou podem começar a buscar a paz. Mas, para fazer a paz, é preciso lidar com as causas profundas, o que significa discutir as exigências da Rússia sobre ter suas preocupações de segurança consideradas na arquitetura de segurança europeia, algo que nos recusamos a fazer nos últimos 30 anos. Portanto, não há um bom desfecho para os europeus. Mas, se você quiser, é improvável que todos concordem sobre isso. Tipo, qual direção seguir? São opções mutuamente exclusivas, e acho que é por isso que vemos tantas mudanças de posição. Um dia, você ouve dos Estados Bálticos: os russos estão vindo, precisamos fortificar as fronteiras, e no dia seguinte não há planos de nos atacar. Quer dizer, é muito difícil acompanhar. O controle da narrativa, eu acho, está começando a rachar um pouco, já que agora eles precisam fazer essa escolha. Estão em uma encruzilhada onde realmente não conseguem se unir em uma única posição. Mas o que você vê, então, em relação à divisão entre a UE e os Estados-membros? Porque os europeus, claro, ficaram muito irritados com o fato de que seus funcionários foram sancionados pelos Estados Unidos. Recebemos muitos tweets de von der Leyen dizendo que a liberdade de expressão e tudo isso eram muito importantes na UE. Então, isso aí, Vegas, mais um sinal de afastamento. Bem, sim, absolutamente. E então, sabe, também havia um trecho bastante explícito na recentemente publicada Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que dizia que os Estados Unidos cultivariam movimentos na Europa que se opusessem à direção atual da Europa, que é autoritária, ditatorial e assim por diante. A maneira como podemos entender isso, no contexto completo do documento, é que eles pretendem apoiar os movimentos soberanistas em países europeus individuais, como Alemanha, França, Grã-Bretanha e assim por diante. Então, acho que isso é bastante consistente com o que estamos vendo acontecer. E eu me lembro do quarto funcionário americano, ou melhor, europeu, que parece ter mudado de posição em relação à guerra na Ucrânia. Alexander Stubb, o presidente da Finlândia, que de repente também suavizou sua postura. Acho que os Estados Unidos estão interessados em cultivar boas relações com os movimentos soberanistas na Alemanha, França, Grã-Bretanha e outros países como Hungria, Polônia e assim por diante. Mas acredito que eles querem ver a dissolução da União Europeia e da OTAN. Claro, não podem dizer isso abertamente, mas acho que é o que está acontecendo. Porque mesmo agora, quando Trump fala sobre a OTAN e a participação dos Estados nela, ele basicamente diz: nós vamos vender armas para eles. Sabe, é como se os Estados Unidos não fizessem mais parte dessa aliança.
No contexto histórico completo, isso faz sentido. Mas ainda é chocante quando se olha do ponto de vista de 60 anos da ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos não eram apenas um membro central da OTAN, eles eram praticamente toda a OTAN. E agora Trump fala como se os Estados Unidos fossem uma força externa que os apoiará, mas apenas mediante uma compensação. Então, acho que é disso que estamos falando. So I think that this is what we're talking about, and this is also consistent with the idea. E isso também é consistente com a ideia de que é necessário criar uma nova arquitetura de segurança para o continente europeu. Isso obviamente significa que não pode ser associada à OTAN, porque a OTAN é, como se sabe, a base da atual arquitetura de segurança. Uma futura, evidentemente, na medida em que seja diferente, precisa excluir a OTAN. A OTAN se tornou irrelevante. Acho que os americanos estão cientes disso há muito tempo, e é por isso que elegeram Trump 3 vezes seguidas. E acredito que desta vez, o governo Trump e seus equivalentes na Rússia e na China estão trabalhando juntos, em sintonia, para alcançar esses objetivos. Mas com todos esses novos ataques, há agora fortes indícios de que os russos estão preparados para adotar uma posição muito mais dura, não apenas contra a Ucrânia, mas também contra os europeus. Após esse ataque à residência de Putin, ou ao centro de comando nuclear, vimos Sergei Lavrov vir a público e dizer que suas exigências para a paz agora serão muito mais rigorosas, ou que eles exigirão mais. Ele também afirmou que a retaliação já havia sido decidida e que os alvos já estavam escolhidos. E ao mesmo tempo, na noite passada, durante a véspera de Ano Novo, quando houve esse ataque ucraniano a Kherson, controlada pela Rússia, no qual 24 pessoas morreram, vimos Maria Zakharova aparecer e dizer que eles vão retaliar. E claro, eles veem o Ocidente por trás disso. Esses seriam os mestres fantoches. Bem, ela não usou exatamente essa palavra, mas tudo isso começa a mostrar, pelo menos retoricamente, que qualquer coisa que aconteça, qualquer ação da Ucrânia, está sendo ligada de forma muito direta aos europeus. Então, como você vê isso? Quero dizer, não é apenas retórica. Quando se observam essas mudanças na linguagem, isso indica que algo está mudando na atitude deles. Ou você acha que são apenas tiros de advertência, ou que eles estão preparados para ir mais longe? No, I think that this probably has Não, acho que isso provavelmente tem muito a ver com a opinião pública russa, porque o próprio povo russo está cansado de insultos e humilhações vindos do Ocidente e quer ver algum tipo de reação que mostre aos adversários ocidentais que eles não podem forçar demais a situação. Mas acredito que o governo de Putin está ciente de que isso pode ser um erro em potencial. Veja, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial como precedente. Um dos grandes erros cometidos pelo alto comando militar alemão foi iniciar uma guerra irrestrita no Atlântico com os submarinos alemães, os U-boats. Então, quando eles começaram a atacar navios americanos que levavam suprimentos para a Grã-Bretanha e a França, acabaram afundando o Lusitânia. Esse foi o gatilho que levou os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial. Apesar de os americanos não quererem entrar na guerra, no momento em que isso aconteceu, deu um enorme impulso à indústria de relações públicas e à mídia para começar a construir uma narrativa sobre os alemães maus ou os russos maus. E nossos pobres irmãos e irmãs na Europa, nossos aliados tradicionais, temos que ir apoiá-los, ajudá-los. Por isso que algum tipo de ato impulsivo, de vingança ou retaliação, provavelmente seria contraproducente. E nós já vimos isso há alguns meses, quando os ucranianos conseguiram destruir vários bombardeiros estratégicos russos, um ataque muito humilhante para a Rússia. Também houve chamados por retaliação, e ouvimos a retórica de sim, nós vamos retaliar, já decidimos os alvos e tudo será feito. Então sim, é claro, houve retaliação, mas ela se limitou à Ucrânia. Acho que é exatamente por esse motivo.
Os russos não querem dar aos seus inimigos ocidentais nenhum pretexto para criar uma frente unida e trazer os americanos de volta como adversários da Rússia. Portanto, eles resistirão a atacar alvos europeus. Em vez disso, atacarão alvos ucranianos. Porque para a liderança russa, para o Kremlin, para Vladimir Putin e seu governo, o principal objetivo é a vitória sobre a Ucrânia, o que também significa vitória sobre a OTAN. Eles não se deixarão desviar por esses truques sujos feitos para provocá-los, para atraí-los a uma armadilha de responder impulsivamente, o que apenas afastaria ainda mais seu objetivo estratégico. E acho que esse também é um dos motivos pelos quais eles gostariam de ver Vladimir Putin fora do poder e por que estão tentando assassiná-lo. Porque ele tem sido a voz da moderação na Rússia. É ele quem se recusou a cair nas provocações deles e a morder a isca. Se houvesse alguém mais agressivo no Kremlin, talvez lançassem um míssil contra Londres ou Bruxelas, ou sabe, contra uma base da OTAN na Polônia ou na Romênia, e assim dariam aos países membros da OTAN um pretexto para invocar o artigo 5 e escalar a guerra para um cenário de Terceira Guerra Mundial. Mas, em relação a isso, porque acho que uma das razões pelas quais essas escaladas estão acontecendo agora, e porque parte da retórica está mudando, com pessoas dizendo, precisamos de uma guerra com a Rússia, ou talvez devêssemos começar a conversar, muito disso, obviamente, reflete as mudanças nas realidades em campo. Como eu disse antes, não é apenas a situação militar que está desmoronando. A questão econômica, obviamente, não foi resolvida com a falha em confiscar os ativos russos, e há divisões políticas dentro da Ucrânia e uma redução no apoio internacional. Por quanto tempo você acha que a Ucrânia consegue resistir, então? Ou o que você espera ver se não houver um acordo político? Porque não parece que um esteja a caminho. Seria muito difícil fazer uma previsão, mas acho que o colapso do regime ucraniano não pode estar muito distante. Não acho que estou exagerando ao dizer que isso pode acontecer ainda neste ano, talvez até antes do fim do inverno. Os russos estão avançando no campo de batalha de uma forma que parece estar se acelerando. As linhas de frente continuam se movendo cada vez mais rápido, e acredito que em breve eles terão quebrado a capacidade da Ucrânia de defender seu território. A partir desse ponto, pode ser relativamente mais fácil para eles alcançarem o Dnieper do que foi libertar o restante de Donbass e Lugansk. E a partir daí, não sei se veremos um avanço em direção a Mykolaiv e Odessa. Mas acredito que o mais importante para o Kremlin é quem forma o governo em Kiev, o governo central em Kiev. Se eles conseguirem um governo que volte para a órbita russa e se torne talvez um governo amigo ou um aliado como Belarus, então não há necessidade de mais conquistas militares. Eles podem controlar o país por meios administrativos, tendo o governo de Kiev ao seu lado. Se não conseguirem, se o Ocidente conseguir defender um governo com orientação ocidental e leal aos centros de poder ocidentais, então talvez se torne necessário que os russos tomem Odessa à força e fechem o Mar Negro para as nações ocidentais. Acho que descobriremos isso ainda neste ano, provavelmente antes do verão. Mas, enquanto tudo isso acontece, à medida que a posição de Zelensky continua a enfraquecer, o governo está, é claro, ficando cada vez mais fraco. Vemos que os britânicos parecem estar se preparando para pressionar por uma solução, ou para assumir o controle, se necessário. Eles parecem determinados a garantir que o futuro governo ucraniano, após esta guerra, continue na órbita da OTAN e, bem, seja um possível futuro procurador. Mas, se for esse o caso, como você disse, isso muda os cálculos da Rússia, e as exigências territoriais provavelmente serão muito maiores.
Como você vê a possibilidade de a Rússia agora voltar sua atenção para Odessa em um futuro próximo? Porque, como você disse antes, a resposta aos ataques contra petroleiros e refinarias russas provavelmente será uma retaliação contra a Ucrânia. Mas até agora, parece que não apenas a Ucrânia, mas Odessa especificamente tem sido um alvo principal. Seus portos, seu sistema de energia, suas pontes, toda a infraestrutura dessa parte tão estratégica do país. Você vê a Rússia tomando alguma iniciativa contra Odessa em um futuro próximo? Mais uma vez, acho que isso vai depender de quem conseguir formar o governo em Kiev depois de Zelensky. Não estou completamente convencido de que Valery Zaluzhny seria um aliado do Ocidente, pró-Londres, pró-OTAN. Talvez o tempo prove que estou errado, mas tenho a suspeita de que Zaluzhny acabará sendo algo diferente do que pensamos que ele é. Vamos descobrir com o tempo. Mas veja, Odessa é extremamente importante porque as potências ocidentais, OTAN, Londres, Berlim, Paris, sabem que perderam esta guerra. O que elas querem preservar é uma cabeça de ponte na Ucrânia, por meio da qual poderiam continuar ao longo do tempo a atacar a Rússia de maneiras assimétricas, por meio de atos de sabotagem e terrorismo e com o influxo de drogas. Sabe, as guerras do ópio são uma longa tradição do Império Britânico, talvez até por meio de ataques com armas biológicas, porque o Pentágono admitiu ter operado 46 laboratórios biológicos na Ucrânia e ainda mantém centenas de laboratórios em lugares como a Geórgia e outros países ao redor da Rússia. Portanto, Odessa seria extremamente importante para o acesso a essa base. A luta pelo controle de Odessa é certamente parte desta guerra, mas veja, os russos não precisam necessariamente conquistar Odessa militarmente. Basta que obtenham controle sobre o governo em Kiev. Assim, podem controlar Odessa por meio de inspeções alfandegárias, redes de inteligência, autoridades portuárias e assim por diante. Eles podem fechar essa, digamos, base de operações dos interesses ocidentais, impedindo ataques contínuos e a desestabilização da Rússia. Se chegar a uma conquista militar, acho que isso talvez não se pareça exatamente com o que aconteceu em Mariupol e em lugares semelhantes, porque acredito que já exista uma insurgência bastante forte em Odessa. Acho que os russos poderiam infiltrar a cidade com forças especiais disfarçadas de civis e talvez derrubar o governo sem precisar destruir a cidade, sabe? No estilo de Fallujah. Não posso prever o que vai acontecer, mas espero que aconteça de um modo em que o regime atual em Kiev caia e seja substituído por algo mais democrático. E então, com o tempo, a Ucrânia se torne uma zona neutra de amortecimento entre a Rússia e o Ocidente, e o cenário de guerra simplesmente se dissipe sem muitas outras vítimas. Bem, a guerra na Ucrânia, em grande parte, gira em torno do Mar Negro, muito parecido com a Guerra da Crimeia em meados do século XIX. Isso também aparece na retórica. Fica a impressão de que, para os franceses, os britânicos e os americanos, o essencial é manter a posição que agora têm com a Ucrânia. Eles demonstram satisfação, talvez até otimismo, com o quanto a frota russa do Mar Negro foi limitada. Se observarmos o tom triunfal dos artigos de jornal, dizem que a frota já não pode se mover livremente pelo Mar Negro, que precisa permanecer abrigada nos portos e, mesmo assim, está sempre vulnerável a ataques ucranianos. É difícil imaginar que eles aceitariam um acordo pós-guerra em que perdessem a capacidade de controlar ou desafiar a liberdade de navegação da Rússia pelo Mar Negro. Acho que essas são as três principais áreas em que a OTAN tenta limitar a capacidade de manobra da Rússia: o Ártico, o Mar Báltico e o Mar Negro. Mas é por isso que eu me pergunto, você acha que esse é um dos motivos pelos quais os europeus talvez prefiram não ter um acordo de paz? Que seria melhor ver um colapso e depois uma transição para uma guerra de guerrilha? Ou algum tipo de guerra não oficial,
em vez de criar consenso em torno de outro status quo. Consensus around another status quo. I definitely think that's part of it. I mean, Sim, eu definitivamente acho que isso faz parte da questão. Quero dizer, o controle do Mar Negro, fontes da Europa Ocidental e da OTAN, foram explícitas ao dizer que, ok, talvez tenhamos perdido a Ucrânia, mas precisamos continuar a luta pelo controle do Mar Negro. O fato de eles conseguirem explodir navios russos não muda realmente o cálculo estratégico aqui. Isso causa danos à Rússia, mas não dá ao Ocidente nenhuma vitória real sobre ela, nem qualquer chance de reverter a derrota da Ucrânia. Então acho que há um pouco de triunfalismo aqui, por motivos de relações públicas, para motivar as tropas e ter algumas boas histórias para contar. Mas sem efeitos reais, porque no fim das contas, você sabe, os russos podem muito bem fazer com eles o que fazem com os russos. Os russos estão sendo muito contidos novamente, porque não querem dar ao Ocidente coletivo nenhum pretexto para invocar o artigo 5 e unir a OTAN. Mas acho que os russos sabem como responder de maneiras assimétricas, e acredito que façam isso regularmente, de formas que não são necessariamente visíveis ou noticiadas, mas que acontecem mesmo assim. Tenho que mencionar isso porque nunca cheguei ao fundo da questão, mas fiquei muito intrigado quando em certo momento, não lembro o ano exato, mas acho que foi em algum momento de 2022, os russos anunciaram certos novos submarinos, e eles saíram em patrulha no Oceano Atlântico. Então aquilo foi algum tipo de comunicado à imprensa. E aí, algumas semanas depois, talvez 2 ou 3 semanas depois, tivemos o programa espacial do Richard Branson, em que eles lançaram algo que simplesmente sumiu do radar. A coisa toda simplesmente desapareceu. E eu pensei, será que não foram os russos? Sabe, achei muito estranho que nem os britânicos tentaram culpar os russos. Já era embaraçoso bastante. Eles simplesmente esconderam a história e a fizeram desaparecer. E hoje, a maioria das pessoas nem se lembra de que o Richard Branson teve um programa espacial, sabe, como o Elon Musk e o Jeff Bezos. Os britânicos precisavam ter o deles, porque é uma questão de prestígio. Sabe, se o seu próprio Richard Branson tem um programa comparável ao do Elon Musk e do Jeff Bezos, então você ainda é uma das potências mundiais líderes. Then you're still one of the leading world powers. But from that day on, the whole program was scrapped. Mas a partir daquele dia, todo o programa foi cancelado. Acabou. E eu tenho que perguntar, os russos tiveram algo a ver com isso? Porque isso aconteceu apenas algumas semanas depois de eles enviarem seus submarinos para patrulhar o Oceano Atlântico, onde poderiam facilmente ter abatido a nave espacial de Richard Branson. Eu não sei, mas acho que os russos fazem esse tipo de coisa. Já ouvi histórias sobre eles. Eles identificam as localizações das tropas do SAS britânico e depois usam essas informações quando querem retaliar contra interesses britânicos. Simplesmente eliminam os contingentes do SAS, não apenas ao redor da Ucrânia, mas praticamente em qualquer lugar do mundo. Então essas coisas acontecem, mas não de uma forma tão óbvia a ponto de alguém poder dizer: isso é a Rússia atacando nações membros da OTAN, então temos que invocar o artigo 5 e nos unir contra a Rússia. Evoke Article 5 and unite against Russia. Você provavelmente viu alguns dos discursos de Ano Novo. Eles são sempre interessantes de assistir, porque mostram o que esperar. E você provavelmente viu. Bem, se você viu... desculpe, Friedrich Merz, o chanceler alemão. Eu não vi, infelizmente. Ele falou sobre um novo começo. A Europa precisava ser mais ousada por causa das mudanças nas relações com os Estados Unidos, mas também para enfrentar a Rússia. Claro, a agressão russa na Ucrânia é uma ameaça para toda a Europa. Grande parte do discurso se concentrou na Europa. Isso me lembrou um pouco de Otto von Bismarck, quando ele disse que o que os líderes afirmam ou dizem em nome da Europa é aquilo que não ousam dizer em seu próprio nome ou em defesa de seus próprios interesses nacionais.
Sim, eu achei que esse era um tema central. E ele disse, sim, bem, a Europa está sob ameaça por causa da Rússia. No entanto, a Alemanha está segura, então vocês deveriam ficar tranquilos. Ele estava, não sei, eu não diria completamente disperso, mas ainda parece que ele está pronto para a guerra, reposicionando a Alemanha novamente nesse papel histórico de confrontar a Rússia. Ou seja, mesmo enquanto os Estados Unidos e outros estão ficando um pouco mais incertos, talvez querendo mais diálogo com os russos, os alemães continuarão, sim, eu acho, buscando o confronto. Você acha que isso é sustentável, agora que em todo o Ocidente estamos todos, digamos, seguindo um pouco em direções diferentes? Não, eu não vejo isso como sustentável. Acho que a Alemanha está completamente fora do rumo. E entre todos os líderes europeus, Friedrich Merz talvez seja o mais vulnerável. Achei particularmente interessante que cerca de um mês atrás, quando Steve Witkoff e Jared Kushner foram a Moscou e passaram 5 horas em uma reunião com Vladimir Putin, um dos assuntos que eles supostamente discutiram foi a reconexão do Nord Stream 2. Achei curioso que delegados americanos estivessem discutindo isso com os russos, considerando que o projeto é entre a Rússia e a Alemanha, e não havia delegados alemães em Moscou naquele dia. E isso me diz que talvez o governo Trump já tenha decidido tratar Friedrich Merz como uma nulidade, como um ex-chanceler da Alemanha, porque eles antecipam uma mudança de regime por lá. Acho que até mesmo a recente mudança de postura de Emmanuel Macron em relação à Rússia deixou Friedrich Merz em uma posição difícil, porque agora ele está praticamente isolado entre as potências europeias como o principal falcão da guerra. Provavelmente com o menor apoio entre seu próprio povo. Portanto, ele está em uma situação muito, muito frágil. Ele também é responsável por essa mudança realmente radical na política econômica, já que liderou o movimento para abrir mão do freio constitucional da dívida da Alemanha e para isentar o complexo militar industrial alemão dessa regra. Então ele poderá gastar centenas de bilhões de euros em rearmamento e em futuros projetos de infraestrutura. E veja, isso inevitavelmente vai aumentar a inflação, que é um assunto muito delicado e sempre foi para os alemães. Acho que nesse sentido, ele vai acabar voltando muitas pessoas contra si mesmo, não apenas as pessoas comuns, que vão sentir isso na pele com o aumento do custo de vida, mas também o setor bancário alemão e as indústrias que podem sofrer as consequências de tudo isso. Portanto, acho que Merz está sendo muito imprudente. E o motivo de ele estar sendo imprudente, acredito, é porque está muito desesperado. Eu acredito que ele provavelmente não chegará ao fim de seu mandato. Bem, o objetivo histórico, como você sabe, da Grã-Bretanha e depois dos Estados Unidos, sempre foi manter a Alemanha e a Rússia separadas, garantir que não houvesse uma coalizão continental. Ah, você quer dizer mantê-las separadas? Sim, desculpe, mantê-las separadas. Mas, novamente, depois disso, não acho que a economia alemã possa realmente se recuperar ao que era. E a Rússia agora tem muito pouco interesse em manter boas relações com os alemães. Acho que depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram uma grande oportunidade de restaurar as relações. Após a Guerra Fria, acreditavam que, como historicamente era, a Alemanha deveria ser a porta de entrada para a Rússia se engajar com a Europa. Mas tudo isso parece, no futuro previsível, perdido. Acho que agora eles veem os alemães com o maior ressentimento entre todos os europeus, até mais do que os britânicos. É um desenvolvimento interessante. Só quero fazer uma última pergunta. O que você acha que vai acontecer depois desta guerra? Porque, digamos, um acordo de paz poderia ser alcançado, não amanhã, mas em um futuro previsível, ou a Ucrânia simplesmente entra em colapso e a guerra chega ao fim. O que você acha que aconteceria então? A sociedade ucraniana dificilmente estará unificada se a guerra terminar. E isso também é visível no Ocidente.
A Europa parece estar apostando na unidade por meio de uma oposição comum à Rússia. Parece haver muitos jogos de culpa e ressentimento se espalhando. Muitos políticos e países apostaram muito capital político na derrota estratégica da Rússia. Então, o que você vê depois desta guerra? Por que não vamos voltar, digamos, aos tempos felizes de antes de 2014? Não, certamente que não. Acho que mudanças muito radicais vão acontecer na Europa. Quanto à Ucrânia, tendo a ser otimista, porque uma vez que um acordo seja alcançado, haverá um grande investimento em reconstrução e recuperação. Obviamente não da noite para o dia, mas ao longo dos próximos 10 ou 20 anos, a Ucrânia pode se tornar mais próspera do que tem sido desde os tempos soviéticos. Acho que investidores americanos, russos e chineses vão entrar, buscando integrar a Ucrânia a esses marcos multipolares, a união aduaneira e a arquitetura dos BRICS. Porque é um nó importante em toda a rede euroasiática. Acho que os Estados Unidos, quando falo de investidores americanos, chineses e russos, provavelmente estou me referindo a fundos soberanos de investimento. E acredito que isso faz parte do plano de paz original, de 28 pontos, elaborado pelos americanos, que previa um fundo comum de 200 bilhões de dólares administrado conjuntamente por russos e americanos. Cerca de 100 bilhões desse valor viriam dos ativos congelados atualmente sob custódia europeia. Portanto, isso representaria uma vitória estratégica para a Rússia, pois mudaria completamente a arquitetura de segurança da Europa. Finalmente, atenderia às suas preocupações de segurança. E eu acho que isso seria uma derrota estratégica para os inimigos da Rússia. Quando falamos sobre a Alemanha, a França, a Polônia e todos esses outros países, por mais negativa que a situação possa parecer hoje, precisamos lembrar que até um ano atrás, o maior inimigo da Rússia eram os Estados Unidos, a administração Blinken-Sullivan. Depois, isso mudou com a eleição de Donald Trump. E agora, como você sabe, a Rússia e os Estados Unidos são praticamente parceiros estratégicos. Então eu acho que se num futuro próximo houvesse uma mudança de regime em Paris e outra em Berlim, digamos que o AfD consiga formar um governo e que a Assembleia Nacional na França consiga formar o próximo governo, então acredito que poderíamos ver mudanças muito importantes. E talvez seja isso, porque veja, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos falava sobre apoiar esses movimentos soberanistas na Europa. Então presumo que existam formas reais de cooperação entre o governo Trump e a AfD, a Assembleia Nacional e governos como os de Viktor Orbán, Babiš e Robert Fico, entre outros. E isso está mudando a maré, ou digamos o equilíbrio de poder, no continente europeu. Assim, podemos ver relações muito diferentes começando a se estabelecer entre a Rússia e a Alemanha, a Rússia e a França, e a Rússia e muitos países europeus. E talvez seja isso, no fim das contas, o que motivou Steve Witkoff e Jared Kushner a discutir os gasodutos Nord Stream. E veja, isso não foi algo isolado. Quero dizer, essa história sobre os gasodutos Nord Stream e os americanos querendo se inserir na administração desse comércio de gás natural e petróleo entre a Rússia e a Europa, acho que isso é algo real. E acho que talvez seja por isso, porque eles já estão imaginando uma onda de mudanças de regime varrendo a Europa. Digamos que os lados derrotados no projeto Ucrânia sairão do poder e o movimento soberanista ficará significativamente fortalecido. E eu acho que, falando da Europa, como europeu, vejo isso como um desenvolvimento muito promissor.
Isso é bastante consistente com a nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, que prevê o cultivo de uma nova oposição na Europa para substituir alguns desses governos. Então acredito que grandes mudanças estão chegando à Europa. Mas dentro da Ucrânia, há centenas de milhares de ucranianos que estão escondidos para não serem recrutados pelo exército, que não conseguiram deixar o país. Há um grande número de desertores que fugiram das linhas de frente. Há pessoas cujos parentes foram enviados para o front contra a própria vontade e morreram. Tudo isso, mentiras, má gestão, corrupção. Há centenas de ucranianos que, segundo a mídia ucraniana, se mudaram ou se estabeleceram em territórios ocupados pela Rússia, o que, é claro, não soa bem na guerra de narrativas. Pode-se supor que ainda mais pessoas retornariam depois que esta guerra terminasse. Podemos ver que os nacionalistas estão insatisfeitos com qualquer derrota, seja diplomática ou no campo de batalha, enquanto agora também pode haver uma força forte contra os nacionalistas dentro da Ucrânia. Acho que haverá ressentimento em relação à Rússia por décadas. Muitos verão os europeus como traidores por manterem a guerra em andamento depois que ela já estava perdida. Alguns culparão os americanos por traí-los ao recuar. Acho que haverá muitas divisões internas dentro da Ucrânia. Você acha que é possível que a guerra com a Rússia seja substituída por uma guerra civil? Ou acha que eles já tiveram conflito suficiente por enquanto? Não, acho que isso é totalmente possível, na verdade. Mas veja, precisamos lembrar que a União Europeia e as nações europeias se tornaram extremamente dependentes dos Estados Unidos de várias maneiras, a ponto de estarem, acredito eu, cheias de vulnerabilidades à influência americana. Veja, os Estados Unidos, uma de suas especialidades no período pós-Segunda Guerra Mundial, tem sido as operações de mudança de regime. E, embora Trump tenha cortado o financiamento e dissolvido a USAID, que era uma das organizações que fomentavam mudanças de regime ao redor do mundo, eles não dissolveram o National Endowment for Democracy, que possui escritórios e uma enorme rede de ONGs em toda a Europa. E devo dizer que tenho me perguntado se a recente onda de protestos que vimos em lugares como Irlanda, França, Alemanha, Espanha, Grécia e vários outros países europeus pode ter alguma relação com ONGs financiadas pelos Estados Unidos. Vamos ver. Acho que se a Europa conseguir se fechar em um bloco autoritário, liderado pela União Europeia, que avance em direção ao militarismo e à confrontação com a Rússia, poderemos ver levantes sociais e até uma guerra civil. Mas, se ocorrerem mudanças de regime, com partidos soberanistas formando governos em Berlim, Paris e assim por diante, então poderemos ver uma dissolução pacífica do governo da União Europeia, algo mais parecido com a dissolução da URSS, quando em 1991 os líderes das repúblicas constituintes se reuniram em Bela Veja e disseram: certo, isso não está funcionando. Vamos dissolver tudo, assinar um documento, os Acordos de Bela Veja 2.0 para a Europa. E então, de um dia para o outro, a União Europeia deixa de existir. Os países europeus individuais terão que descobrir como imprimir seu próprio dinheiro, como formar seus próprios exércitos e forças de segurança. E claro, nesse momento, terão que se dar bem com seus vizinhos. Terão que se dar bem com o governo americano, com o governo russo. E acho que tudo isso vai levar os países a se aproximarem de integrações multipolares em direção ao CS. Eu tendo a achar que isso será um desenvolvimento muito positivo para as pessoas comuns nas ruas. Bem, não vou fazer mais perguntas sobre previsões, porque com todas essas coisas mudando ao mesmo tempo,
o geopolítico, o geoeconômico, há fatores demais para fazer previsões certeiras. Mas acho que é seguro dizer que 2026, infelizmente, não será um ano muito estável. Haverá uma quantidade enorme de mudanças. Espero, assim como você, que algumas dessas mudanças possam gerar um pouco de paz. Mais uma vez, sempre espero que instituições como a OTAN e a OPOE possam se reformar, idealmente para formar uma arquitetura de segurança europeia inclusiva, que realmente administre e reduza a competição em segurança, em vez dessas alianças militares baseadas em blocos e obcecadas por dissuasão. Mas acredito que elas acabarão sendo varridas para o lixo da história, por assim dizer. Algum pensamento final antes de encerrarmos? Any final thoughts before we wrap up? I would just like to add that, Bem, eu só gostaria de acrescentar que para todos que estão ouvindo nossa conversa, este vai ser um ano importante. Ouvi muitas pessoas dizerem, sim, isso e aquilo, mas não há nada que eu possa fazer. Sou apenas um indivíduo. Mas quero compartilhar minha impressão de que, na verdade, você não é impotente. Eles não gastam dezenas ou centenas de bilhões de dólares em propaganda todos os anos, porque estão entediados ou sem nada para fazer. O que pensamos e a forma como nos posicionamos politicamente é extremamente relevante. Então, sabe, de nós tem um pouquinho de poder. Every one of us has a little bit of power, and if we all want. E se todos nós quisermos paz, prosperidade e cooperação construtiva entre as nações, então teremos isso. Mas precisamos abandonar a ideia de que somos impotentes, porque isso só nos torna passivos e permite que o pior dos degenerados endogâmicos que comandam nossa sociedade tenha liberdade total para fazer o que quiser com o nosso futuro. Então eu diria que, na medida do possível, mantenham-se atentos e engajados. O preço da liberdade é a vigilância eterna, e acho que precisamos permanecer vigilantes. Acredito que daqui a um ano poderemos estar olhando para um mundo muito diferente, e há uma chance de que ele esteja muito melhor do que aquele ao qual nos acostumamos. Adoro o seu otimismo. Espero muito que seja esse o caminho que estamos seguindo. Então, como sempre, muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, Glenn. Tudo de bom. Se cuide. All the best. Take care.